Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler o texto bíblico selecionado aqui para nós meditarmos hoje na Escola Bíblica Dominical, o estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos ler os versículos 8 a 22 do capítulo 24 de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 8 a 22, que diz assim: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, e trair-se-ão uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no eirado não desça para tirar as coisas da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás para apanhar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Louvado seja Deus. Então nós temos aqui um texto bíblico falando sobre a continuação do assunto que nós começamos anteriormente, quando Jesus fala sobre que não ficará pedra sobre pedra que não fosse derrubada no templo, no grande templo de Jerusalém, que estava sendo finalizado naquela época de Jesus pelo Império Romano, que resolveu reconstruir ou melhorar a construção daquele templo, daquele grande templo, que era realmente colossal, como diz o texto lá do livro do profeta Ageu, dizendo que a glória desta segunda casa será muito maior do que a da primeira casa. A primeira casa que foi construída por Salomão, com materiais deixados inclusive por Davi, por muitas pessoas ricas, foram levados até Jerusalém materiais preciosos de todos os lugares, de vários lugares do mundo, né? O melhor que pôde ser levado para lá, para a construção daquele grande templo, mas a glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira, ou seja, aquela casa que foi construída por Salomão viu a glória de Deus como uma nuvem, como uma fumaça se esvaindo depois, né? Mas agora a segunda casa, que foi iniciada no tempo do profeta Ageu e posteriormente reformada, passando por reformulações no tempo de Jesus, com aquele grande prédio que significava, tinha um simbolismo e também tinha uma significação muito grande para os judeus, para o povo israelita, que era um símbolo nacional e também uma fonte de unidade para eles, né? Porque ali estava implicada a lei, estava implicada as suas profecias,
estavam implicadas as similaridades com a realidade, o perdão dos pecados, a aproximação de Deus, a presença de Deus, significava que estava ali com eles, através daquele templo, através daqueles instrumentos, daqueles utensílios do templo, como a arca, por exemplo, que era um dos utensílios mais preciosos, que até hoje ninguém nunca achou mais, né? Porque essa arca simplesmente desapareceu, sumiu, nunca ninguém mais achou mais. São coisas que haviam no templo, eram objetos que haviam no templo, entre muitos outros, né? E tinha assim, uma significação muito grande para os judeus. E aquele templo seria destruído. Então Jesus continua falando aqui nesse texto sobre o que viria antes da destruição do templo. Todas essas coisas que Jesus está falando aqui, vejam bem que no versículo 8 ele categoriza muito bem, explica muito bem sobre essa questão. Foi para aquele tempo. Todas essas coisas que nós estamos lendo aqui neste texto, e com certeza continua aqui após o versículo 22 também, são para aquele tempo. E é claro, também acontecerá depois da destruição do templo estes fatos, porque vai continuar, será um período chamado de a grande tribulação. Vai ser uma tribulação grande no sentido de tempo, espaço, né? de não só de local ali, temporal, localização, né? Daquele acontecimento no tempo e no espaço, mas também será uma tribulação que vai se evidenciar nos tempos ou no futuro, até que venha o fim. Esta seria a explicação mais lógica deste texto que nós acabamos de ouvir. Mas já já nós voltamos com o próximo áudio, continuando aqui as explicações e vamos comentar sobre essa leitura muito interessante.